Graça e paz da parte de Cristo Jesus, amém, irmãos? Com grande alegria, vamos refletir na temática Deus, a felicidade que você necessita. Vamos ler o texto bíblico no livro de Salmos 23 primeiro. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Há pessoas que confirmam que estão em busca da felicidade, que querem ser felizes, que precisam ser felizes e entendem que a felicidade é um direito, é o que pode trazer o sentido para a sua vida. Mas será que a felicidade é assim mesmo? A conquista da felicidade não tem a ver com a conquista terrena. Em Isaías 41:10 nos encoraja: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Glórias a Deus. Há uma distinção entre felicidade encontrada na terra e a felicidade prometida por Deus. Diante deste quadro confuso para o presente e para o futuro, mas como ser feliz convivendo com incerteza e medo? Encontramos em Salmo 23 que o Senhor, Ele continua conosco. É o Deus que nos sustenta, que nos guarda. O conselho dos ímpios não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Neste Salmo 23, muita gente tem achado um porto seguro, encontrado o caminho. Os inconsoláveis têm encontrado o consolo, pois sabe que Deus não faltará em nenhum momento da sua vida. No livro de João 10:11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Há felicidade porque Deus cuida de você. Em Salmo 37, 18 e 19, o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. No verso 19, em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão da fartura. O caminho da felicidade é descortinado. A felicidade existe e pode ser experimentada. É legítima e compatível com a fé cristã. Essa felicidade especial da alma não se encontra no conselho dos ímpios, daqueles que se esquecem de Deus. Esse tesouro tão cobiçado não é encontrado num caminho largo dos pecadores, nem mesmo na mesa onde os escarnecedores rasgam a cara em ruidosas gargalhadas de escárnio. Onde está a felicidade? Você é feliz, em primeiro lugar, pela sua tomada de consciência do que é lícito e o que é ilícito, o bem ou o mal. Em 1 Coríntios 6:12, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. A felicidade está em alimentar a mente com a verdade de Deus e ser governado por esta verdade. Você é feliz porque quem você é. Uma pessoa feliz é como uma árvore frondosa, de folhas viçosas e frutos excelentes, que mesmo na adversidade não perde sua beleza, nem escasseia os seus frutos. Uma pessoa feliz tem a sua vida espiritual alimentada em Deus. Há quem pode até estar perguntando: então Deus concederá todos os desejos de seus servos? O Senhor fará tudo o que seu povo pedir? Aqui é preciso entender que essas promessas apontam para um clímax escatológico. Elas nada têm a ver com os desejos, felicidades e conquistas terrenas. Na verdade, essas promessas falam de uma prosperidade eterna
que definitivamente significa a justificação diante de Deus. Em Salmo 37:6, ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. A forma com que Deus sustém o justo explica na sequência do contexto de Salmo. A expressão do salmista diz que o Senhor conhece os dias dos retos. 37:18, este conhecimento não significa apenas cognição, uma simples compreensão intelectual, mas dentro do paradigma de fé cristã. Deus é onisciente e conhece plenamente todas as coisas. Então, quando a Bíblia diz que Deus conhece o seu povo, não há qualquer redundância, pois isso significa que um relacionamento especial e pessoal com Ele está sendo feito. Ao dizer que Deus conhece os dias dos justos, o salmista está dizendo que Deus está envolvido ativamente no cuidado de nossas vidas. O Senhor não apenas conhece as necessidades dos justos, mas é também quem cuida deles. Em Salmo 37:6, ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. O apóstolo Paulo escreve o seguinte sobre esta realidade: Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Em Tito 3:7, Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Glórias a Deus! É assim que é a vida do servo de Deus, coberto pela presença do Senhor. Ele aconselha a confiar em Deus e recompensará o justo. Lembramos o momento em que Deus revelou o seu nome a Moisés. Em Êxodo 3:14, encontramos: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Ele é o Deus imutável. Se Deus é aquele que é, então Ele é o Deus imutável. E este Deus que nos permite a ser feliz, nos permite a ser forte em meio à insegurança deste contexto social em que vivemos. Em Tiago capítulo 1, verso 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Deus não precisa de nenhuma palavra descritiva, porque Ele nunca muda. Deus é o que é, Ele é o que sempre foi e jamais deixará. A felicidade porque Deus nos satisfaz. No Evangelho de João 6,68, Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Embora Deus crie, Ele nunca foi criado. Em Salmo 92, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, assim de eternidade a eternidade tu és Deus. Ninguém soprou vida para dentro de Deus, ninguém o gerou, ninguém o deu à luz, ninguém o causou, nenhum ato o fez nascer, nenhum ato pode acabar com ele. Ele não teme terremoto, ele não teme ao início nem ao fim, ele não teme a filosofias, ele não teme as enfermidades, ele não teme a cemitério. Ele estava aqui antes que ele surgisse. Apocalipse 1:8, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus é o segredo de nos satisfazer com o que temos. A maior e mais
congestionada. A prisão do mundo é a prisão do querer. Nenhuma prisão é tão populosa, nenhuma é tão opressiva e, além disso, nenhuma é tão permanente. A maioria dos ocupantes nunca sai, eles nunca escapam, nunca são soltos. Eles querem alguma coisa, querem algo maior, mais bonito, mais rápido, querem um novo emprego, um novo carro, uma nova casa. Algumas pessoas ainda pensam, ao possuírem o que desejam, serão felizes, mas o cheiro do carro novo passa, o novo emprego ficará velho. Será que existem muitas pessoas nesta prisão? A satisfação na vida vem acompanhada. O Senhor Deus, o seu pastor, nada vai faltar. Para concluir, meus queridos irmãos, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Você já pensou? O que você tem em Deus é maior do que o que você não tem nesta vida, aqui na terra? O hino do cantor cristão 395 nos diz: riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, porquanto o crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu, de quem me resgatou. Desejo só aqui viver de um modo que lhe dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente. Glórias a Deus. Algumas pessoas chegam a pensar só no seu dinheiro, na sua casa, no seu carro, no seu emprego, com relação às coisas materiais. Aprendemos também que são passageiras. Muitos têm hoje e amanhã já não tem nada. Por quê? O que possuímos aqui não é nosso, somos apenas administradores, porque quando partirmos deste mundo não poderemos levar nada. Para ilustrar, dizem que o primeiro homem bilionário do mundo, quando morreu, seu contador foi interrogado: quanto ele deixou? A resposta do contador: tudo. Seus bens não são os seus. Quem você é não tem a ver com a casa que você mora, com o carro que você dirige e as roupas que você usa. Em Lucas 12:15, então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A nossa vida é passageira aqui na terra. Serve para refletirmos que há uma vida prometida, repleta de felicidade na eternidade com o Senhor. Deus abençoe a minha vida e a tua vida. Amém.